Eu preciso fazer aqui para vocês um desabafo a respeito do Bitcoin. Porque assim, toda vez que eu entro aqui no YouTube para assistir algum vídeo, para aprender mais sobre o Bitcoin, criptomoedas, eu fico pensando que eu vivo uma realidade paralela ao que está acontecendo. Por quê? São pessoas investindo aí 100 milhões, são pessoas investindo aí 100 mil, 200 mil, 500 mil, são pessoas dizendo que ganhou 1 milhão, 2 milhões de reais, 500 mil reais. Aí eu paro e fico me perguntando, caramba, será que o Bitcoin, será que criptomoeda é um investimento para a Vanuti? É um investimento aqui para o investidor ocupado? Mas assim, essa é uma das piores mentiras que o mercado financeiro e de modo Brasil aqui, não estou falando de fora, conta aqui para gente. Porque assim, eu vou mostrar aqui para vocês nesse vídeo uma coisa que quase ninguém fala aqui dentro do YouTube a respeito de criptomoedas e mais diretamente o Bitcoin. Porque assim, quando a gente olha o Bitcoin aqui nos últimos dias, principalmente agora nessa última semana, caiu bastante, vem caindo bastante. Se você pegar o gráfico do Bitcoin, por exemplo, como eu vou estar mostrando aqui na tela, de outubro até agora, o Bitcoin já caiu aí mais do que 50%, né? Então, que se deve fazer nesse momento? Mas assim, antes de continuar aqui o vídeo, eu quero dizer para você que é o seguinte, esse vídeo aqui não vai ser nenhuma recomendação de compra de criptomoedas, tá bom? Vai ser um vídeo em que eu não vou dizer que o Bitcoin vai valorizar aí o dobro, que ele vai crescer até amanhã X%, não vai ser nada disso. O que eu quero realmente mostrar para você nesse vídeo aqui é a mudança de mentalidade, para que você realmente saia aqui no finalzinho desse vídeo, com a cabeça totalmente diferente do que você iniciou aqui esses momentos, beleza? Então, quando a gente olha para essa queda dessa última semana, pessoal, essa queda que não aconteceu do nada, realmente teve um estopim, digamos assim, que aconteceu nessa semana, e foi basicamente envolvendo aí a empresa da Strategy, ligada aí ao Michael Saylor. O que acontece? O Michael, pessoal, é um cara que sempre falou aí, nos últimos anos, por exemplo, que Bitcoin não se vende, Bitcoin sempre se está comprando, que ele venderia qualquer outra coisa, menos seus Bitcoins. E o que aconteceu nessa semana? A empresa dele vendeu aí 32 Bitcoins. Venda essa feita para poder realizar alguns pagamentos envolvendo a parte interna da empresa deles, né? Mas de 32 Bitcoins é muito dinheiro. Pois é muito dinheiro, mas deixa eu te falar, ele tem mais de 400 mil Bitcoins. Então, esses 32 que ele vendeu aí foi 0,0004% do que ele tem de carteira com a empresa dele, né? Então, basicamente, a empresa dele faz uma reserva de Bitcoin. Sabe a sua reserva de emergência que você tem guardada aí na caixinha, no porquinho do Banco Inter? Então, ele tem uma reserva de Bitcoin. Mas o que acontece? Aqui a questão não foi nem o valor que foi vendido. A questão aqui está mais na palavra. A palavra do Saylor que dizia que não se vendia Bitcoin. Só que agora ele vendeu. Então, o que aconteceu com o mercado? O mercado ficou pensativo assim, caramba, o cara que dizia que nunca vendia, vendeu. O que vai se esperar agora? Ele vai fazer mais venda? Algum outro investidor também que tenha um capital bem forte com o Bitcoin vai querer vender algo? Então, meio que o mercado ficou pensativo a respeito do que iria acontecer. E aí, teve esse declínio no valor do Bitcoin aí nessa última semana. Mas e aí, o que fazer? Mas antes de falar no que fazer, eu quero pensar com vocês aqui um exemplo. Vamos pensar em duas pessoas. Vamos pensar aqui na Maria e no João. A Maria, ela tem 200 mil reais aí investido em criptomoeda, mais especificamente no Bitcoin. Enquanto o João tem aí 100 reais investido no Bitcoin, tá bom? No cenário que hoje está acontecendo, o que ocorreu? Ocorreu uma desvalorização. Se a gente for olhar aqui, ó, na tela eu mostro para vocês o quanto que desvalorizou o Bitcoin aí nesse último ano, né? De 1º de janeiro até ontem, já desvalorizou 34%. Então vamos lá. Quem é que está sofrendo mais? João ou Maria? Quando a gente olha em termos de valor, a Maria ela está sofrendo mais, porque ela tinha 200 mil reais investido. E quando a gente olha o João apenas com 100, ele está perdendo bem menos que a Maria. Então, no olhar do perder, tirando a parte financeira, a gente tem que olhar para a parte o quê? Mental. Como é que mentalmente está a Maria perdendo todos esses
milhares de reais, digamos assim, que ela está perdendo, e como está o João. Talvez o João esteja um pouco melhor, ou muito melhor, porque ele está perdendo aí talvez R$ 30, né? 30% de R$ 100, R$ 30. A Maria está perdendo bem mais. Então, assim, qual é a mentalidade que eu falei lá no início do vídeo? Qual é a mudança de mentalidade? Exatamente sobre o valor. Não necessariamente a gente precisa de muito dinheiro para estar investindo, por exemplo, no Bitcoin. Eu sou exemplo disso. Por exemplo, quando foi ano retrasado, lá em 2024, eu comprei Bitcoin, mas eu comprei na minha realidade. Hoje, por exemplo, a minha carteira aqui do investidor ocupado de criptomoedas está aqui como eu estou mostrando na tela para vocês. Já está mais ou menos aí um pouco mais de R$ 1.500, né? Já chegou a estar, por exemplo, esse ano R$ 2.000, mas com a queda do Bitcoin, que é a minha principal criptomoeda que eu tenho na carteira, ela realmente agora já está nesse valor. Mas assim, ó, são apenas R$ 1.500. Ou seja, eu consigo investir, não esses milhares todos que tem aqui nesses vídeos, né? 100 mil, 200 mil, 300 mil. Eu consegui investir menos. Porém, quando a gente olha para valor, numa possível supervalorização da criptomoeda, talvez eu não vou ficar milionário. Por quê? Digamos que hoje ele está no patamar aqui de R$ 313.000. Se ele for para a máxima histórica dele, que é na casa dos 600 mil, o que vai acontecer com o meu valor? Esses 1.500, por exemplo, vai dobrar. Eu vou chegar lá nessa máxima histórica com R$ 3.000, né? Quem já tem 500 mil investido vai para seu R$ 1 milhão. Então, em termos de valor, nós temos essa discrepância, mas o percentual, a valorização ou a desvalorização em termos percentuais é o que a gente tem que fixar em nossa cabeça, seja por positivo ou seja por negativo, e tirar essa mentalidade de que tipo eu preciso de muito dinheiro também para investir em criptomoeda, porque você não precisa realmente ter esse montante todo para poder começar a investir aí nas criptomoedas, nesse caso aqui do vídeo, o Bitcoin. Então, assim, tá fazendo sentido esse tipo de vídeo, esse tipo de conteúdo? Se inscreve aqui no canal, dá o like. E assim, você já investe em Bitcoin ou criptomoeda? Dá o like. Se você ainda não investe, eu quero que você deixe aqui nos comentários o porquê que você ainda não começou a investir aí em criptomoeda. E esse intuito do vídeo, até agora, esse momento, já deu uma esperança para você começar a investir? Diz também aqui nos comentários. Vamos interagir, vamos aumentar essa comunidade aqui do investidor ocupado aqui no YouTube. Então, assim, essa é uma armadilha muito forte, pessoal, do pensar que o dinheiro realmente sempre no maior é o que você precisa para investir. Então, se você, por exemplo, investir R$ 100 no Bitcoin e ele valorizar 30%, você ganhou aí R$ 30. Muita gente vai dizer, ah, caramba, é muito pouco. Cara, são 30%. Hoje, dentro do mercado financeiro, você tiver um rendimento aí de 1% ao mês, já é um excelente rendimento, né? Por exemplo, a Selic aí, que é 14,5%, 14%, 15%, você já tem mais de 1% quando você investe no Tesouro Selic. É um baita do rendimento. Então, você teve aí uma valorização de 30%. Então, se você investir R$ 1 milhão, você vai ter lá 300 mil, um baita no valor. Mas hoje, essa realidade não é a realidade de nós brasileiros. Os brasileiros ele têm uma realidade muito diferente, às vezes, do que a gente vê aqui nos vídeos do YouTube. Ah, vou fazer um aporte de R$ 100 mil. Oh, que maravilha! Essa não é a realidade minha, talvez não seja a sua, e talvez não seja de muita parte dos brasileiros. Só que não precisamos ter esse valor todo para investir. Nós podemos começar sim, degrau a degrau. Conseguimos começar com pouco. E assim, quando eu falo do pouco, eu falo justamente também pensando nas oportunidades que nós precisamos ter noção. Por exemplo, nessa última semana aconteceu tudo isso que eu já falei para vocês. Isso é uma oportunidade de compra ou é uma oportunidade de venda? Vou deixar um tempo para vocês responderem. É uma oportunidade de compra. Por exemplo, pessoal, todo momento que isso é uma coisa que eu aprendi aí na marra, né, na prática aí, perdendo dinheiro, por exemplo, lá no início, lá em 2021, por exemplo, quando eu comecei a investir, o Bitcoin estava já nessa crescente. O que aconteceu? Eu comprei Bitcoin, mas eu já comprei o Bitcoin em momentos de pico daquele momento, né, lá atrás. E o valor do Bitcoin depois caiu. Eu perdi dinheiro para depois eu começar a entender que, tipo,
tem todo o escalonamento, picos e vales do Bitcoin, como todo investimento. Então, nós temos que saber o momento certo de comprar. E, por exemplo, hoje o Bitcoin, na minha opinião, está no momento realmente que quem tiver a oportunidade de comprar será uma boa compra. Por quê? Por exemplo, em outubro do ano passado, ele estava batendo 650 mil reais. Hoje ele está na casa do 313. Se você comprar hoje, com a tendência de valorização do Bitcoin, porque na minha opinião também, o que acontece? O Bitcoin é um investimento finito. Já se sabe a quantidade de Bitcoin que existe, o que temos disponível para poder acontecer. Diferente, por exemplo, de alguma moeda aí, por exemplo, aqui, o real. A gente tem emissões de notas. Então, a gente, no momento que está acabando, opa, o governo pode ir lá e emitir mais nota. Bitcoin não, acabou, não vai existir mais. Então, ele é um investimento finito. Ou seja, os meus bitcoins que eu tenho, se eu não vender, vai ficar comigo. Na medida que for diminuindo, acabando, a quantidade de bitcoin que vai ter disponível para compra, o valor dele vai ficar o quê? Cada vez mais caro. Lembra da questão da demanda e da procura. Eu vou ter muita procura, mas eu vou ter uma escassez, eu não vou ter tanto Bitcoin. Então, quem já tiver Bitcoin, aí, ó, vai surfar a onda. Então, assim, temos que entender esses momentos de oportunidade. E hoje nós temos um momento de oportunidade. Eu acompanho muito o Charles, né, o economista sincero, e ele fala muito sobre a questão de, nos momentos em que o mercado, em que os investidores estão mais tensos, são esses os momentos bons para a gente estar analisando e estar efetivando aí possíveis compras, né? Sempre estudando, sempre acompanhando e tendo discernimento. Então, assim, quando eu falei lá no início do desabafo, foi justamente porque, assim, eu penso que às vezes a internet, ela está aqui para facilitar muito a vida de todos, né? Em relação a qualquer tipo de assunto. Mas, no meu olhar, quando a gente fala sobre essa parte de investimento, sobre a parte de criptomoeda, e mostra sempre esse deslumbre de valores, de milhões de reais, de mais de R$ 1.000, assim, eu acho que em alguns momentos ela afasta muita gente de ter a oportunidade, porque eu acho que tem muita gente que nem quer estudar sobre o Bitcoin ou criptomoeda porque acha que realmente, tipo, não é para você, porque não é o valor que você tem para investir. Então, realmente acaba mais afastando do que trazendo mais para próximo, trazendo mais para perto para estudar e entender mais sobre, né? Que você não precisa de aportes gigantes, você consegue começar com R$ 10, com R$ 50, e assim, dessa maneira, por exemplo, é a forma com que muita gente cresce o patrimônio, porque, por exemplo, eu comecei com R$ 50 lá atrás do Bitcoin, até, por exemplo, investindo em Ethereum, também a criptomoeda, o XRP também uma outra, até mesmo como é que eu posso falar, as meme coins, né, que são centavos de centavos aí, botava R$ 1, tá lá na minha carteira R$ 1, vai que em algum momento, criptomoeda também tem sempre dessas, vai que em algum momento uma delas estoure aí, tem uma criptomoeda, eu não lembro qual é o nome dela, mas eu tenho mais de 500 unidades dela, porque ela era tão barata que com R$ 1 eu comprei quase 500. Vai que em algum momento ela vale aí, sei lá, seus R$ 1.000. Essas 500 criptomoedas vai virar vezes 1.000, né? Então eu vou ter aí R$ 500 mil. Então, assim, é muito importante a gente ter esse discernimento e esse estudo sobre os ativos, e nesse caso aqui específico, as criptomoedas. Então, assim, se eu pudesse deixar uma mensagem para você aqui nesse vídeo pare de comparar o seu começo, o seu caminho, com aqueles vídeos que você assiste aqui no YouTube que fala dos milhões. Não compare. Seja você, estude como você acha que é viável estudar, mas não compare você com os outros vídeos aí que você assiste aqui no YouTube, até mesmo comigo, tá? Porque você trilha seu caminho, você faz seu caminho e a gente pode estar se ajudando, mas nunca fazendo talvez aí, tendo um pensamento igual, fazendo de forma igual, dessa maneira. Beleza? Então, ó, se não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal. Se não deu o like, já dá o like aqui no vídeo. Espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo aqui no canal do Investidor Ocupado. Tchau, tchau. Grande abraço.